Que coisa boa receber você por aqui, no meu cantinho de sempre, o consultório de família é para você. Obrigada por sua audiência, você que está sempre com a gente por aqui. Esse programa aqui é semanal, vai ao ar todas as terças-feiras às 8 da noite, inédito. Tem outros horários que você pode acompanhar também, mas é na terça às 8 da noite que eu, Darleide Alves, tenho imensa alegria de me encontrar com você. E eu espero ser boa companhia. A sua sempre me é muito agradável. Nós estamos estudando nestes dias sobre um tema que já passou muitas vezes por aqui com os meus convidados. Nós vamos falar sobre relacionamento e sexualidade também, tendo a oportunidade de oferecer para você esse material que eu tive a honra de ser convidada para escrevê-lo e dividir com você temas como casamento, relacionamento, intimidade, sexualidade, de modo a ser muito cuidado e nós vamos falar também sobre algumas dificuldades importantes que merecem a nossa atenção, como também pornografia. Isso tem afetado o seu casamento? Isso tem sido motivo de discórdia, motivo de dificuldade entre vocês? Vamos conversar sobre isso aqui na revista Esperança Novo Tempo, Sem Tabus. E eu digo a você, caso não saiba, eu fui produtora e apresentadora do programa Sem Tabus, que ia ao ar semanalmente aqui na Novo Tempo, da meia-noite à 1 da manhã. Depois nós trouxemos um pouquinho para mais cedo, começava às 23 horas e até a meia-noite. E o assunto sempre era relacionamento e sexualidade. Aliás, os dois assuntos, os dois temas sobre os quais nós conversávamos muito, dando atenção à intimidade, ao encontro sexual, do casamento, as demandas também dos solteiros, dos jovens, dos divorciados, dos que estavam na espera de um relacionamento. Foi um tempo muito bom para falarmos aqui na Novo Tempo, especialmente sobre sexualidade. Com o tempo, descontinuamos aquele programa, mas nunca deixamos de tratar a respeito disso que é tão importante, a sexualidade. E agora nós estamos lançando a revista Sem Tabus. São 7 lições para você considerar ponto a ponto no que diz respeito a construir um relacionamento e uma sexualidade em conjunto saudável e cheia de alegrias, cheias de prazer, quebrando tabus, quebrando os medos, entendendo qual é a vontade de Deus para você quando o assunto também é sexualidade. Tem pessoas que pensam, é tempo de falarmos de profecia, é tempo de falarmos sobre a besta do Apocalipse, não é tempo de falarmos de assuntos assim, ora. Por que será que nós temos essa construção de uma ideia que nós deixamos relegados aquilo que é da nossa natureza, da nossa formação, da nossa identidade, que está desde quando Deus nos criou? Ele nos criou seres sexuais e nisto reside a necessidade de termos sabedoria para lidarmos com a sexualidade. Por exemplo, nós vamos encontrar pais que têm muita dificuldade até nos dias de hoje de responder a uma simples pergunta de uma criança. Ora, quando uma criança tem a capacidade de elaborar uma pergunta, como pode os pais não terem a capacidade de responder a essa pergunta à altura da necessidade desta criança saber de onde veio, como nasceu, como Deus idealizou que ela viesse ao mundo? Claro, respeitando o tempo, a fase, as palavras serão escolhidas, a forma de ensinar, mas nós não deveríamos nunca ter sido levados a considerar que este não é um tema apropriado para uma família cristã, para um casal cristão. Por conta disto, é que há uma cultura que prevalece tratando do sexo como alguma coisa que é do seu domínio, do seu poder, da sua experiência, mas que os cristãos ficam relegados a uma sexualidade sem sentido, sem valor, sem beleza, sem prazer, sem alegria. E a gente precisa considerar este assunto para nós não distorcermos a criação. Deus criou assim, é assim e honramos a Deus quando não tiramos do lugar aquilo que Deus pôs no lugar central.
Nós somos a imagem e semelhança de Deus e se Deus pensou a sexualidade para nós, nisto tem um significado muito importante que nunca deva ser lançado fora. Nós fomos escolhidos em Deus como filhos para enchermos a terra de filhos que carregam a imagem e semelhança de Deus. E como Deus escolheu que isso se desse por meio da intimidade de um casal, de uma relação sexual entre homem e mulher debaixo da graça, da bondade, do amor de Deus. Portanto, eu reforço com você, falar de relacionamento e sexualidade é falar das boas novas do céu para você. Considere ligar agora para a gente e pedir a revista Sem Tabus, 0 operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21 é o telefone para você ligar para a gente, falar com um dos nossos atendentes, fazer um cadastro muito rápido, você não vai gastar nem 5 minutos, é coisa realmente breve para nós preenchermos o cadastro, obviamente, com os seus dados, para que possa chegar ao seu endereço postal, porque é o correio que vai levar até você. Então liga, fala com os nossos atendentes, se tiver alguma dúvida, mas deixa eu já te explicar uma coisa a mais. Não tem boleto para você pagar, não tem nenhum pedido de dinheiro para você receber esse material em casa. Você vai receber apenas o estudo que você está pedindo agora. E pode ser de qualquer denominação, de qualquer lugar do Brasil, não importa. Ah, Darlide, mas eu pensei que fosse somente para quem é adventista. Não, meu amor, é para você que está me assistindo agora. Está com alguma dificuldade no seu casamento? Vocês estão passando por um momento difícil? Tem algo relacionado à sua vida íntima que não está indo de acordo com o que você gostaria que fosse? Vocês estão com dificuldades neste tema relacionamento e sexualidade juntos? A gente quer ajudar você. A gente quer falar de vínculos, de aproximação, de realização, de desejo, de prazer. A gente quer encontrar com você meios de como resolver, por exemplo, para quem está lidando com isso, encontrar o caminho. Pornografia tem afetado a muitos casamentos, tem acontecido algo desse lugar por aí. Sem tabus, vamos falar do assunto. De verdade, como gente grande, gente madura, gente inteligente, gente cristã que sabe ou precisa saber o que Deus propõe para a nossa sexualidade. Sem tabus, sem medinho, sem vergonhinha, sem essas picuinhas que a gente vai somando ao longo da vida e deixando de canto saber profundamente o que é que Deus planejou para um homem e uma mulher aliançados, unidos em Deus. Cabe prazer e propósito? Cabe sim. Como? Vem estudar com a gente. 0 operadora 12 21 27 31 21. Garanto para você que tudo que eu escrevi por aqui, junto com a Escola Bíblica, foi com muito amor e tenha certeza, vai fazer a diferença para você. Pode também ser solteiro, pode ser casado, pode ser divorciado, pode ser quem queira estudar o assunto. Podem os professores, podem os que vão se reunir em grupos para estudar, pode ser você e o seu marido, pode ser você sozinho, não importa, é para todo mundo. É isso que eu quero dizer para você. Todas as vezes que eu me lembrar de te entregar a revista Sem Tabus, é para fazer a diferença, é para te fazer feliz. Manda agora uma mensagem ou pode ligar, como eu já disse, no 12 21 27 31 21, anotou aí, e vai dizer consultório de família Sem Tabus. O pessoal já vai saber que você está pedindo esse material. Se por acaso você quiser no WhatsApp, também pode, e aí você vai mandar essas palavras, consultório de família Sem Tabus. E nós já vamos saber que você está pedindo a revista Sem Tabus. Meus amores, eu hoje quero compartilhar com você uma história muito interessante. Como todas as histórias que passam por aqui, como todos os meus convidados sempre somam para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente desatar os nós da vida. E se tem um lugar onde muitos nós tendem a
ser apertados e se não houver sabedoria, disposição para lidar com esses nós, eles vão ficando cada vez mais apertados. Mas se há sabedoria, se há uma disposição de amar e perdoar, esses nós se desatam, se desfazem e permanecem os vínculos, os laços, com tudo que isso significa, na profundidade que isso carrega. Eu vou conversar agora com uma amiga que está distante, mas vai agora ficar pertinho da gente, porque afinal de contas a tecnologia favorece que assim seja. Vou conversar agora com a Fernanda, e a Fernanda vai contar para a gente de um episódio que resultou no livro, que pelo título você já vai entender. O título é O Diário de um Divórcio, o Diário de um Divórcio que não aconteceu. E a Fernanda, ela vai compartilhar com a gente, deixa eu pegar aqui para eu não errar o seu nome, como se pronuncia, e aí vai facilitar para a gente conversar. O nome dela é Fernanda Olmoschaper. Eu disse, amiga, fala devagar. Fernanda Olmoschaper. Para qual câmera fica melhor de eu conversar com a Fernanda? Câmera 3, aqui comigo. Fernanda, vem para cá, a gente vai dividir a tela e nós vamos conversar sobre você. Tudo bem por aí? Como estás? Ei, Darley, tudo bem? Tudo bem, Tudo meu em amor. paz. É uma honra desde já estar aqui com você. Obrigada, honra minha e muito obrigada por você abrir a sua história, que já está num livro que tem sido compartilhado com muitas pessoas sobre uma experiência singular, única na sua vida e talvez única na vida de algumas outras poucas pessoas, mas que será hoje inspiração para milhares e milhares de outras, porque vai dizer de algo assim doído, que tornou-se num testemunho. Eu gostaria que você nos contasse o momento em que você e o seu marido foram postos à prova, especialmente você. Conta pra gente, por onde a gente começa a saber mais disso tudo. Então, Darley, a gente já estava casado há 5 anos e só que era um casamento de muita imaturidade. Muita imaturidade, muito foco em si e não em Deus, em construir um relacionamento com base bíblica, né? O que a gente deveria ter aprendido. Mas a gente já estava 5 anos casado, com muitas prioridades voltadas ao trabalho, meu marido trabalhando muito, eu também trabalhando muito. E foi quando a gente começou, eu tive um aborto, e nesse aborto eu vi que ali tinha algo errado no nosso relacionamento. Eu comecei a perceber mais ainda a dificuldade de nos ajudarmos. Então, naquele momento, eu passei por esse aborto, um pós-aborto, uma situação muito sozinha, muito isolada, meu marido cada vez mais se dedicando ao trabalho. E ele começou com uma fala que é muito comum: eu não estou feliz e eu não quero mais. E quando ele começou com essa fala, Deus também ele veio ao meu encontro, porque eu falo que Deus me resgatou nessa situação. Eu sou cristã, fui criada na igreja, mas eu brinco que filho de crente não é crentinho, né? Então eu não tinha as minhas experiências com Deus. E eu fui resgatada por Deus nesse momento, porque a restauração, a luta pelo casamento, ela é um chamado. E eu senti que Deus queria que eu me posicionasse, tendo a chance de, nesse momento, ser uma esposa sábia, ser uma esposa que não acha que está no controle da situação, porque eu achava que eu controlava meu marido, que eu tinha o controle sobre o que ele pensava, onde ele ia, o que ele fazia. Então, nesse momento, eu fui chamada à restauração. Como? Meu esposo começou a cada dia mais distante, não tinha hora mais para chegar em casa, ele tirou a aliança, ele começou a dormir em outro quarto, e ele só com a fala que ele não estava feliz, que ele não queria mais, e eu, então, tentando respeitar aquela decisão dele, sem brigar, mas me coloquei na posição de oração. Foi aí que eu entendi que antes de falar com meu marido qualquer coisa, eu precisava orar.
o que era diferente anteriormente. Antes era eu tentando falar, tentando mudar, tentando consertar tudo, e foi aí que eu entendi que naquele momento, depois de 5 anos de casado, que o meu casamento não estava construído sobre a rocha e que eu precisava mudar isso. Isso é tão significativo, porque nesse momento, muitos agora se identificam, muitos se identificam. Ao perceber que o casamento, ele pode ter 5 anos, 10 anos, 30 anos, nós vamos precisar cuidar desse casamento, 50 anos, não importa, ele vai exigir alguns cuidados. E muitas vezes o primeiro cuidado será de como eu estou nesta relação. O que eu estou semeando, o que eu estou entregando. E sou levada, muitas vezes, somos levados a pensar que a maneira como eu tenho gerido o casamento, que é exigindo do outro que me veja, exigindo do outro que me ame, exigindo do outro que seja como eu quero que seja, ou como eu vejo que deva ser, porque pode estar com a razão, você estava com a sua razão. Mas a maneira de gerenciar esse momento é que vai fazer total diferença. Só que aí, Fernanda, a gente vai precisar pensar sobre como é que a gente vai considerar o nosso estado naquele momento. Como é que você estava? Veja, pós-aborto, se sentindo sozinha, o marido sem aliança, decidido já a se separar, já dormindo num quarto à parte, você continua sozinha, agora diante de uma quase separação. Como é que se deu exatamente esse seu modo de se colocar no lugar de quem iria agora lidar diferente? Como foi que se deu essa sua sabedoria? Essa sabedoria foi um chamado. Deus colocou pessoas. Eu comecei na igreja que eu frequentava. Deus colocou uma pessoa, uma mulher para caminhar comigo, que foi a Cris, que foi assim a minha amiga de caminhada nessa luta. E ela falava assim, Fernanda, tudo é oração. Ela brincava, ela era tão assim que às vezes até para estacionar o carro, Cris falava assim, meu Deus, a vaga do crente, me dá a vaga, eu preciso estacionar. Eu falava, Cris, tudo você é muita oração, você é demais. Mas eu aprendi que era assim. Então, Darleide, naquele momento eu percebi que eu não tinha mais controle, o controle, né, entre aspas, que eu achava que eu tinha sobre o meu marido, eu não tinha mais. E eu lembro de uma amiga que quando ela também caminhou comigo nessa trajetória, que ela perdeu uma filha. E o velório dela, o velório da menina, foi na sala de casa. E aí ela fez essa comparação com a minha história na época, que ela não queria que seguisse para o enterro. Ela não queria se separar daquele corpo, apesar de saber que estava frio, que não tinha vida mais ali. E eu tinha muito medo que Igor saísse de casa, porque eu achava que eu perderia totalmente esse controle. Mas eu entendi também que o meu casamento já estava morto. Não tinha algo físico ali que eu pudesse fazer, não tinha nada físico que eu pudesse fazer para poder resgatar o casamento naquela situação. Então, em novembro, isso foi em novembro de 2012, ele decidiu sair de casa. Eu lembro que foi um feriado de finados e ele saiu de casa. Eu simplesmente, foi na véspera do feriado, eu estava trabalhando, ele passou no trabalho e ele falou algumas coisas, me entregou a chave do carro e quando eu cheguei em casa já não tinha mais as coisas dele. Então, eu percebi que a saída dele, naquela situação também, por mais difícil que seja, também foi uma providência, porque ele dentro de casa, ele estava me matando aos poucos, naquela condição de eu ficar sempre, de precisar ficar ali pisando em ovos, de exercer uma sabedoria para além do que eu dava conta naquele momento. Então, quando ele saiu de casa, foi um momento que eu entendi que o meu foco estava errado. O meu foco sempre foi o meu marido e o meu foco precisava ser Deus. Naquele momento, eu senti esse chamado e eu comecei a buscar Deus mesmo em oração, escutando palavras, frequentando outras igrejas, lendo a Bíblia, lendo livros, estudando, me cuidando. Então, foi um cuidado comigo em todos os sentidos, físico, espiritual, emocional.
eu comecei a fazer academia, eu comecei a fazer pilates, eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a fazer jejum, a orar, coisas que antes eu não fazia. Então, foi um divisor de águas, apesar da tristeza, porque e agora? Agora todo mundo vai saber que ele saiu de casa, meus pais, os pais dele, ninguém sabia de nada, né? Até então eu achava que eu ia mudar a situação. E quando ele sai de casa, como é que eu faço isso? Como é que eu falo que de repente eu estou ali à beira de, né? Estou à beira de um divórcio, estou no precipício. Uau! Aí foi quando eu comecei a escrever o livro, Aham. porque eu precisava, de alguma forma, colocar essa emoção para fora e eu realmente fui escrevendo ali, página a página, do que ia acontecendo, até esse caderno aqui da Leite, que eu achei aqui agora há pouco, e Olha eu fui isso! escrevendo um caderno. Aham. Por isso que o nome do seu livro vai ser Diário de um Divórcio, que É, quase é, aconteceu, porque você já estava escrevendo durante todo o processo. Esse é o livro. tudo é real, é isso. Veja bem, não é incomum ver que diante de uma crise conjugal, especialmente as mulheres, mas homens também, eu mesma já acompanhei casos em que homens fizeram esse movimento de voltar-se para Deus e em Deus também sentir o chamado de ser reconstruído, esse chamado para voltar para Deus e ser reconstruído por Deus antes de o casamento ser restaurado. E eu costumo sempre dizer isso. Antes de um casamento ser restaurado, as pessoas envolvidas é que carecem ser restauradas primeiro. Nós olhamos para a instituição casamento, para a união homem e mulher, para a família. Isso tem um lugar lindo, fundamental na nossa caminhada, na nossa jornada, mas não há casamento seguro, não há família seguro, não há como viver seguro se nós, indivíduos, homem e mulher, não estivermos centrados em Deus. Porque, caso contrário, pode quase beirar ou, se não, a chegar a ser uma idolatria. A gente idolatra o casamento, idolatra o marido, ou o marido idolatra a esposa, quase que em lugar de Deus. E aí, no seu processo, eu fiquei daqui pensando, enquanto você descrevia, de que você faz esse movimento de aceitar o chamado que Deus faz para você se voltar para Ele. E aí, a pergunta é, quando você faz isso, você vai buscar a Deus de verdade? Você tinha consciência de que você estava buscando a Deus em resposta ao chamado de Deus para você e que o casamento viria a seguir? Por que essa pergunta? E até para você considerar melhor junto comigo. Há quem também já fez essa entrega, mas é pelo casamento. Senhor, meu marido de volta. Ela vai jejuar para o casamento, para o marido voltar. Ela vai jejuar para o marido voltar atrás. Ela vai jejuar, ela vai orar, ela vai clamar, ela vai a todas as igrejas, a todos os cultos. Ela vai fazer tudo o que puder, tendo o outro em vista. Você estava assim? Porque me pareceu que não, quando você disse que você foi se cuidar, você vai estudar, você vai ler. Parece que tinha algo mais nisso. Me conta melhor. Ô, Darlene, quando a gente começa, a gente realmente, eu comecei com esse foco. Eu quero o meu casamento de volta e eu sei que Deus vai restaurar. Só que a gente vai tendo experiências tão lindas com Deus que você vai entendendo que também, que se Deus não restaurar, que se por acaso a restauração não for algo que vai acontecer, você vai entender, porque Deus vai falar com você. São essas experiências que ninguém tira. Então, eu sei que tem muitas pessoas hoje que falam comigo, que querem saber, né, a respeito da minha experiência, estão passando por algo igual, mas cada experiência é única. Deus falou comigo. Eu tive experiências únicas com Deus que não foi ninguém. Tanto é que na época não tinha Instagram, eu não tinha acesso. Na verdade, Instagram era algo assim que estava começando. Então, eu não tinha essa coisa. Eu lia um livro, aí eu ia atrás do autor e tentava mandar uma mensagem para aquele autor, só que ninguém nunca me respondeu. Eu queria encontrar alguém que estivesse vivendo algo semelhante. E eu não achei ninguém que estivesse vivendo algo semelhante. Então, foi eu e Deus falando comigo. Teve um dia
que Igor saiu de casa em novembro, aí aconteceram várias coisas, minha avó faleceu, e foi no Natal, e eu lembro que eu orei, e eu pedi para Deus, eu falei, Deus, se eu estiver entendendo errado, se eu estiver fazendo errado, tira do meu coração o que eu estou sentindo, porque eu não conseguia sentir raiva dele. Ele foi embora, eu deixei ir, porque eu não fiquei atrás, então eu respeitei a decisão dele, eu não fiquei correndo atrás dele. Quando ele saiu de casa, teve um dia que ele voltou para poder buscar mais coisas, e eu falei com ele assim: não leva tudo não, que vai dar trabalho para trazer de volta. E ele com muita raiva, porque eles ficam de uma forma que parece que a gente se tornou uma inimiga. E eu falei isso com ele, e assim, ele foi embora, passou o Natal com uma outra mulher, já, né, já tinha assumido o relacionamento. Na verdade, quando ele saiu de casa, ele dizia que ele estava envolvido emocionalmente com essa outra pessoa. E aí, no Natal, para mim, foi muito difícil. Foi um luto o Natal, porque era a morte da minha avó e a nossa família destruída. Nossos pais passaram o Natal juntos e não tinha Igor. E aí, depois do Natal, na noite seguinte, eu pedi para Deus: tira do meu coração, me ajuda a aceitar o fim, me ajuda a entender o que o Senhor quer para mim. E no dia seguinte a essa oração, eu fiz essa oração sozinha, eu e Deus no meu quarto. E no dia seguinte a essa oração, eu passei na casa de uma amiga, eu estava indo para o trabalho, eu passei na casa de uma amiga, e ela estava com uma mulher que eu nunca tinha visto. Daleide, assim, são as minhas experiências. E essa mulher olhou para mim e falou assim: Deus mandou te dizer que ele não vai tirar do seu coração, porque é ele que está colocando. Continua se humilhando diante de Deus, e no tempo certo Deus vai fazer. Então eu sabia que a minha busca era por Deus. Quando Deus ia fazer, é claro que eu queria saber. Nós somos pessoas, nós vivemos uma luta contra a ansiedade. Eu falava, às vezes eu orava e falava assim: Deus, o Senhor falou que o Senhor ia ressuscitar no terceiro dia. Por que o Senhor não me fala? As minhas orações eram bem assim. Aham. Eu, eu consegui adquirir um nível de intimidade com Deus que eu falava abertamente, eu chorava, e Deus me respondia através da Bíblia de diversas formas. Deus usou diversas formas para poder falar comigo. Fernanda, nós vamos fazer uma pausa por aqui e depois do intervalo, como a maior parte de nós é curiosa, nós vamos querer saber um pouco melhor sobre o que de fato aconteceu com a saída do Igor de casa. Lembrando que o Igor não está hoje por questões de trabalho, viagem, mas a gente pode até num outro momento se encontrar aqui pessoalmente, trazê-los aqui para conversar, ouvi-lo também. Mas depois do intervalo, eu gostaria que você contasse um pouco mais do que você conta no livro e que é assim algo extraordinário. Não somente um casamento que é restaurado pós uma traição, mas tem algo além da traição que se soma a isso. Aí alguém vai dizer assim, mas tem algo mais? Tem, tem. Não tem, Fernanda? Sim. Tem. Eu já volto com você, tá bom? Amores, e Tá a bom. gente vai ficando sempre nessa busca de querer de Deus, de saber de Deus, de que a gente seja movido nessa busca pelo Criador, pela vontade dEle, pelo querer dEle, que nos dá Sua palavra, Sua instrução, Seu Espírito, que nos deu Jesus, a revelação da grandeza de Deus que se fez carne, um de nós, para contar a história do amor de verdade na cruz. Jesus tem interesse de que nós tenhamos paz, tenhamos vida e vida em abundância. E isso passa por restaurar todas as áreas da vida, do casamento, a vida financeira, do casamento, a educação dos filhos, do casamento, e veja que eu estou partindo do casamento para tudo, mas também pode ser você no estado civil em que você se encontra, que seja diferente de ser casado, pode ser viúvo, pode ser divorciado, pode estar solteiro, pode nunca ter casado, mas todos nós conversamos em alguns pontos de encontro, e um deles é a sexualidade. E eu devo dizer para você que Deus também tem
tem interesse de resgatar, de restaurar a sua sexualidade. Seja em que sentido for, no seu casamento, está difícil, há um desencontro, há um desinteresse, a gente precisa conversar sobre isso. E tem tudo isso e muito mais aqui sobre casamento, sexualidade, sobre intimidade, sobre vida plena no Sem Tabus. Esse material que nós preparamos para você. Basta ligar no 12 21 27 31 21. É só ligar e pedir. 0 operadora 12 21 21. São lições que serão certamente um ponto de encontro para você recomeçar ou reforçar, se você quiser viver a plenitude do seu relacionamento e sexualidade. 12 21 22 31 21 é o tempo de você ligar e eu vou saber agora. Basta você ligar e dizer consultório de família sem tabus. A gente espera você. Até já. Continuamos juntinhos aqui no seu consultório de família, essa sala onde sempre recebo os meus convidados, mas o convidado que nunca pode faltar é você. Hoje eu escolhi conversar com você daqui e convidei a Fernanda, que está falando com a gente online hoje, está à distância, mas a história nos aproxima de um jeito que eu vou te contar, hein? E essa história é para ser uma inspiração, é para levar você a considerar o que realmente pode ser o seu casamento quando ele é posto nas mãos de Deus, quando você se entrega nas mãos de Deus. E eu convido você a ficar com a gente nesse consultório. Ele pode ser o que faltava para você encontrar o norte para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família. Afinal de contas, todo o tempo nós temos lidado com dificuldades, muitas dificuldades nos casamentos. Quantas pessoas nos pedem ajuda, quantas pessoas compartilham as suas dores, mas casamento é um lugar para a gente viver bem, para a gente viver feliz. Não significa que nunca teremos problemas e dificuldades, afinal são duas pessoas diferentes, afinal de contas são famílias que em algum momento se encontrou com as suas diferenças, há dificuldades importantes, há os filhos que são bastante exigentes, há questões financeiras que precisam ser cuidadas, há também as nossas questões emocionais, as nossas vivências lá de trás, que trazemos numa bagagem que muitas vezes vai pesando, pesando. Nós temos as nossas carências, transtornos, nós temos medos, inseguranças, nós temos imaturidade. E o que faremos? O que faremos diante de cenários que se levantam, que surgem nessa jornada da vida? Simplesmente vamos desistir. Vamos deixar para lá, vamos abrir mão e vamos continuar infelizes, inseguros, imaturos. O que nós vamos fazer? E se a intimidade do casal está prejudicada, se você descobriu que o seu marido, ou que até mesmo a sua mulher, acontece, se vocês têm lidado com os dramas da vida íntima, porque há uma afetação, uma dificuldade que precisa ser tratada em função da pornografia que tem assumido um lugar entre vocês que não deveria. A gente quer ajudar você, é só isso. Nós queremos juntos, de mãos dadas com você, dizendo, não desiste, vamos caminhar juntos, vai dar certo, é preciso mudar e é possível mudar e Deus tem um plano para você e a gente quer junto com você ver essa diferença acontecer. Por isso, esse material que eu tenho em mãos é de uma alegria que eu sinto de dividir com você sem tabus. Você pode receber em casa, agora, só ligando para a gente, só mandando uma mensagem. Vamos fazer assim, disseram que eu errei agora há pouco o número. Ainda bem que aparece aí no seu vídeo o número correto para você anotar, salvar e ligar para a gente. É o 0 operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Mas digamos que você prefere o WhatsApp. Pode? Pode. Vou dar só um tempinho de mudar o número que é para você ligar para um número do WhatsApp, que é um outro número. Só um tempinho, espera aí. Está aí na tela agora? Então anota, esse é o nosso WhatsApp. O que você vai mandar para a gente? O que precisa? Palavra-chave. Você vai dizer consultório sem tabus. Consultório sem tabus. A equipe já vai entender que você está pedindo a revista Sem Tabus. E olha só, presta atenção aqui. É só isso. Você vai depois ser contatado para fazer o seu cadastro.
Porque, óbvio, nós precisamos ter os seus dados, que ficarão resguardados, mas assim, sob 7 chaves. Fica tranquilo, nunca houve vazamento de dados de ninguém aqui da Novo Tempo. E olha que nós temos mais de 2,5 milhões de estudantes na escola bíblica, ok? Que pedem o nosso material gratuitamente. Dito isso, reforço, você não vai pagar para estudar esse material de maneira nenhuma. Você vai simplesmente receber em casa, sem boleto, sem precisar pagar um tostão. Isso aqui já é resultado do trabalho da Novo Tempo com os Anjos da Esperança, que são pessoas que nos ajudam financeiramente para que na hora que a gente ofereça a oportunidade de estudar, a oportunidade de mudar, a oportunidade de ser transformado pelo conhecimento da palavra de Deus, você não precise comprar, você não precise pagar por isso. Nós não estamos te vendendo, nós estamos te entregando a oportunidade de você considerar assuntos que são fundamentais para o seu relacionamento, para a sua saúde mental, para o seu bem-estar, para a sua família e aqui especialmente sobre o seu relacionamento e a sua vida íntima. Nós vamos tratar aqui da sexualidade como ela precisa ser tratada, sem tabus, com muito respeito, e ainda tem uma aula que eu gravei para você de meia hora falando sobre sexualidade, motivando você a viver em plenitude. 0 operadora 12 21 27 31 21 ou no WhatsApp 982444449. Basta dizer consultório sem tabus. E eu vou voltar a conversar com a Fernanda, que com 5 anos de casamento enfrentou o drama de ver o seu marido sair de casa, pegar as suas coisas e sair de casa. Dizer que não amava mais, que não queria mais, que não estava feliz e que agora estava envolvido emocionalmente com uma outra pessoa. Ele sai de casa e assume uma outra pessoa, uma outra mulher. Fernanda fica na sua dor solitariamente depois de ter passado por um aborto. E agora, o que fazer? Ela ouve o chamado que é feito a todos, voltar-se para Deus, e passa a buscar a Deus e desenvolver intimidade com Deus. E Deus vai reconstruindo essa mulher. Ela não vai atrás do seu marido, ela não vai implorar a volta do seu marido, ela não fica implorando ao seu marido, mas ela se humilha diante de Deus e ela vai em Deus ser reconstruída. Mas o que será que aconteceu nesse casamento? O que foi tão difícil para além de ele sair de casa, envolver-se com outra mulher? Pode ter acontecido algo que ainda intensificou mais essa dor? A dor de ser deixada, de ser traída, de ser abandonada, de ser... Será? O que pode? E o que está nas demais páginas do livro Diário de um Divórcio que não aconteceu, mas quase aconteceu? Fernanda, divide a tela aqui comigo outra vez, vem para cá e conta pra gente o que mais aconteceu, Fernanda. Então, um problema nunca vem sozinho, né? Ele deu entrada no divórcio, o divórcio litigioso, porque ele sabia que eu não conversava sobre isso, também não brigava. Então, ele deu entrada no divórcio. E com 4 meses que ele estava fora de casa, veio a notícia que a outra pessoa estava grávida. E naquele momento, quem me deu a notícia falou comigo assim: Fernanda, a gente entende sua luta, a gente entende sua dor e nós vamos respeitar sua decisão. Se você optar por continuar lutando, a gente vai te apoiar. E se você quiser desistir nesse momento, também é legítimo, você pode desistir. E naquele momento, Darleide, eu pequei, eu fiquei com muita raiva, mas eu não conseguia assimilar que Deus tinha, por acaso, feito algo que eu entendi errado. Porque as minhas experiências com Deus tinham sido muito claras. Então, eu não conseguia pensar assim, mas Deus mentiu? Mas agora é o fim? Agora é um ponto final? E aí, naquele momento, eu lembro que eu fiquei uma semana, assim, de luto. Parecia que eram
a minha morte eram os meus sonhos ali, né? Eu tinha passado pelo aborto e agora os meus sonhos, os nossos sonhos se realizariam com outra pessoa. Mas naquela semana que eu passei ali isolada, minha mãe veio ficar comigo. Deus falou comigo novamente, através de uma consulta. A gente foi numa consulta, eu fui levar minha mãe numa consulta e aquele médico, ele já me conhecia. E ele começou a falar sobre, ele foi casado com uma Fernanda e ele começou a falar sobre a Fernanda dele, elogiando muito aquela mulher e tecendo mil elogios para ela. E eu ali sem paciência, eu não queria ter saído de casa. E eu lembro que eu falei assim: por que você não volta para ela? E ele pegou e falou comigo assim: eu não posso, porque eu saí de casa, eu errei, eu traí, eu tive um filho fora do casamento e eu sei que hoje eu vivo no inferno para poder pagar pelos meus pecados. Essa foi a fala de um homem culto, um homem formado, mas um homem que não conhece o poder de Deus e não conhece o poder do perdão. E naquele momento eu comecei a orar diferente. Eu comecei a orar para que Igor não fosse aquele homem, para que Igor entendesse o poder do perdão de Deus. O meu perdão ali, ele já estava sendo trabalhado há muito tempo. E seria só mais uma coisa que eu decidi perdoar, porque o perdão é uma escolha. E eu decidi perdoar. E o perdão foi sendo trabalhado na minha vida, o perdão foi sendo foi algo que me motivou, porque Deus já tinha falado comigo antes que aquela batalha não era minha, era dele, e que eu esperasse a posição do Senhor. Então, Darley, naquele momento eu entendi que, independente do que fosse acontecer, independente se eu continuaria ou não lutando pelo meu casamento, o perdão, ele mudaria a minha vida, porque se eu vivesse com aquela mágoa, se eu vivesse presa a essa situação, eu não seria ninguém, eu não seria nenhuma mulher, eu poderia até morrer ali numa depressão, numa tristeza, num mar de lamentações, e então eu decidi pelo perdão. Igor, certo na decisão dele, foi passando os dias, foi passando o tempo. Aí, depois dessa, a gente não tinha contato nenhum, né? Quero deixar claro isso. Então, assim, Fernanda, mas você falava com ele, você tentou... Não, a gente não tinha contato. E depois de 2 meses, mais ou menos, dessa notícia, eu lembro que um amigo dele me procurou e falou assim: Fernanda, eu só queria te pedir, do nada, eu nunca tinha conversado com esse rapaz, e ele falou comigo assim: eu só queria te pedir para não desistir. Não desiste de Igor, porque ele não é o mais o mesmo. Eu já estou vendo sinais de arrependimento nele. Não desiste de orar, porque as pessoas sabiam que eu orava. Uhum. Por quê? Porque a minha postura, eu não tirei minha aliança, as minhas falas eram sempre assim: tá na mão de Deus. Eu não ficava, né, comentando com todo mundo, mas as pessoas sabiam da minha postura. Então, eu continuava frequentando a igreja, indo em conferências de família. Eu continuei buscando por E mim. isso aí é que eu quero outra vez reforçar. E por que o meu cuidado em reforçar a maneira como você foi sendo levada, conduzida, se posicionando pelo Espírito de Deus em confiança à palavra? Há muitas mulheres que, numa situação semelhante, elas se entregam ao desespero, ainda que orando, ainda que indo à igreja, jejuando, mas você olha e elas parecem cadáveres, elas parecem pessoas sem vida, porque o único motivo que elas têm para se agarrar é em ter o marido de volta. E é o que me parece, e a sua fala entrega isso, a sua postura vem comunicando ao longo do que você nos faz, à medida que descreve, imaginar que você estava inteira, que você não estava despedaçada, sabe, nesse sentido, destruída. Você estava sofrida, tinha uma ferida aberta, mas você tinha um repouso em Deus. Você continua trabalhando, sim. Você continua vivendo, você continua indo e vindo, triste, sim, mas sem perder a dignidade.
Acho essa palavra cabe bem aqui, sem perder a dignidade, sem perder a sua identidade. E você centrou em Deus. Deus não mente, Deus não falha, Deus é comigo, eu confio em Deus. Eu não confio no Igor. Eu não confio que o Igor vai voltar. Eu não confio que o Igor vai me amar de novo. Eu não estou confiando no Igor. Também não estou confiando em mim, de que eu sou uma mulher que faz e que acontece. Eu estou confiando em Deus. Então, confiando em Deus, eu vou semeando enquanto choro, enquanto naquele dia que levou sua mãe no médico, você não queria ter saído de casa. Você queria ficar quieta, você não queria falar com ninguém. Eu imagino que teve dias que você estava só o pó, que você não queria ouvir ninguém, falar com ninguém, que você só queria ficar na cama, em posição fetal. Tenho certeza disso. Não é uma super-heroína, mas eu quero reforçar que, ao que entendo, ao que sei de você, houve uma dignidade, uma espera digna, uma espera confiante, uma espera pacificada em Deus. Porque eu tenho muita dificuldade de, muitas vezes, como é que eu faço para essa mulher entender que primeiro ela em Deus, quando ela estiver restaurada em Deus, o que vem a seguir será também para a honra e glória de Deus? É isso. Você resumiu. Você me viu naquele tempo, porque foi muita luta. Tinha dias que eu entrava na minha casa, eu não conseguia descer do carro, eu ficava no carro, na garagem. Mas eu continuei trabalhando, eu continuei buscando, eu continuei vivendo. Eu sentia saudade do meu marido, sim, mas eu tinha certeza que o que Deus fizesse, o que Deus decidisse, ia ser o melhor para mim. E eu esperei pelo tempo em que veio o arrependimento, o verdadeiro arrependimento. Tem até, Darley, uma situação que eu conheci o seu programa naquele tempo, né? Eu não conhecia seu programa. E há 10 anos, há 12 anos agora, né? Fazem 12 anos atrás, minha mãe me mandou um vídeo do seu programa com um perdão absurdo. E eu tenho certeza também que trabalhou no coração da minha mãe, porque ela era muito racional. Ela por ela já tinha acabado, mas eu entendo que ela não queria ver o sofrimento de uma filha. Como hoje eu sou mãe, eu não quero ver o sofrimento da minha filha. E ela me mandou um vídeo de um programa seu em que o perdão absurdo, né? Que foi uma esposa que perdoou o marido, onde esse traiu com a própria cunhada, a irmã dela. E naquela ocasião ela me mandou o vídeo falando assim, realmente, como é o perdão? Como o perdão é algo que é quem vive. E como tinha a fala do homem no vídeo, eu guardei, eu não mandei para Igor, eu guardei para mim assistir, me edificou. E quando chegou o tempo que ele começou a dar sinais de arrependimento, que ele começou a me procurar, às vezes ele ligava, perguntava como é que eu estava, se eu estava precisando de alguma coisa. Então a gente começou a se aproximar. E aí teve uma situação que eu me senti à vontade, eu encaminhei o vídeo para ele, pedi que quando ele pudesse, quando tivesse oportunidade, quando ele quisesse, ele assistisse. E ele assistiu e falou com ele realmente, porque os homens, a pessoa que trai, chega um momento, eu falo isso muito certo, pode levar 1 ano, pode levar 10 anos, mas o tempo do arrependimento chega, porque eu não acredito que exista paz no pecado. Eu não acredito. Não é isso que a Bíblia fala. O pecado, ele precisa nos causar ânsia de vômito. A gente precisa ter repulsa ao pecado. A gente não consegue pecar em paz. E eu sabia que esse tempo chegaria. Então, quando o Igor começou com esse processo de arrependimento, ele assistiu o vídeo e ele falava sobre isso, que ele se sentia muito culpado, mas o pecado tinha levado ele longe demais. É sempre assim, né? A gente acha que vai ser só um pecadinho, só uma... Não. O pecado te leva muito mais distante do que você acha que iria e ele cobra um preço muito alto, né? Um preço de morte. Seja em qualquer sentido, é um preço de morte. E eu orava muito para que Igor vivesse o verdadeiro arrependimento. E, de fato, ele viveu. Foram várias oportunidades, várias experiências tremendas, que aí eu conto no livro. Não vai dar tempo de contar aqui, mas foram muitas experiências assim de Deus nos levar a lugares que eu falo que Igor queria que Deus se personificasse e falasse com ele. Ele não queria que ninguém falasse. Qualquer pessoa que falasse com ele a respeito de casamento, ele achava que era meu pedido.
De tanto era o meu controle anterior, ele achava que eu tinha pedido para fulano, ciclano ir lá conversar com ele. Então eu falo assim que ele queria que Deus descesse, que Deus personificasse e falasse com ele, rapaz, você está errado, muda, volta. E Deus usou de formas assim que chegaram ao coração dele. E de fato veio o arrependimento, casado com o perdão, casado com a minha restauração pessoal, e juntos nós podemos caminhar e fazer a restauração do nosso casamento, que foi a cereja do bolo. Ela veio depois, né? Primeiro vocês foram restaurados individualmente e aí depois retoma. Isso para mim é que é o verdadeiro testemunho. Porque, Fernanda, quantos são os que já perdoaram traições? Perdoaram. E as pessoas olham de fora e eles permanecem juntos. E as pessoas dizem que bonito, eles permanecem juntos. Mas não sabe a que preço, a que custo isso ainda se dá. Pessoas que estão destruídas, elas não foram curadas, elas não foram restauradas, elas não estão em paz, elas não conseguem esquecer, não é esquecer no sentido de amnésia, mas elas não conseguem tocar a vida. Elas não conseguem abrir o coração, elas não conseguem perdoar, elas estão machucadas e machucando. Mas a quem está de fora, resta apenas descrever. Estão juntos. Significa que estão casados. Não, não significam que estão juntos e casados no sentido real, porque não houve restauração. Então, o que eu acho maravilhosa da sua história, como também daquele programa Perdão Absurdo, que foi a cena descrita, a situação descrita por você rapidamente, perdão de verdade, gente curada, gente restaurada. E onde é que a gente encontra em Deus? A gente vai indicar terapia, a gente vai indicar terapia de casal, tá bom, tudo bem, mas perdão não é algo que você encontra no consultório e sai de lá com um pacotinho embaixo do braço. Não é algo que você encontra em algum lugar e nem no outro. Perdão não está no fato de o outro se arrepender. Você é prova disso. Você liberou perdão antes de o Igor se arrepender. Antes de o Igor dar sinais de que poderia voltar. Eu libero perdão. Se ele voltar ou não voltar, eu libero perdão, porque eu tenho um negócio com Deus e Deus tem negócio comigo. E eu quero viver e experimentar essa vida em abundância. A história de vocês é tão maravilhosa que eu já vou prometer aqui que nós vamos nos encontrar um dia desses, você e o Igor juntos aqui comigo, para a gente ouvi-lo também falar de como foi o processo deles. Estão juntos, têm filhos, vai ficar ainda algumas dúvidas, algumas perguntas. Você aí de casa que nos está assistindo pode mandar as suas perguntas, num dado momento nós vamos responder. Pode falar com a Fernanda também na sua rede social, vai aparecer aí no vídeo, para você até mesmo comprar, adquirir o livro Diário de um Divórcio, que não aconteceu, graças a Deus, saber de outras experiências que ela viveu, para você ter as suas também, não é para copiar as delas, mas é para você ser inspirado e saber que Deus é Deus. Deus é Deus. Fernanda, muito obrigada por hoje, viu? Darleide, eu que te agradeço. Você é um exemplo aí de sabedoria, Amém. de mansidão. Eu sou sua fã e estou muito feliz de estar aqui. E que Deus continue te usando, porque família realmente é o nosso maior ministério e é o nosso maior patrimônio. É isso. Muito obrigada, meu amor. Deus abençoe muitíssimo a você. Amém. Um abraço e até o próximo encontro. Ai, amados, é fácil? Foi dito em algum momento que é fácil? Foi dito em algum momento que lidar com essas adversidades seria alguma coisa singela, simples? Nós estamos lidando com a natureza pecaminosa. Nós estamos lidando com o pecado. Nós estamos lidando a toda hora nessa experiência que tem como pano de fundo o grande conflito. A gente carece de Deus desesperadamente. E essa é uma experiência que, mais uma vez, reforça. Em Deus é que a nossa esperança se refaz e a nossa vida se reconstrói quando tudo parecia estar destruído. Mas Deus precisa ocupar o lugar que ninguém pode tomar.
Cuidado para não viver uma idolatria. Porque tudo gira em torno do seu marido, da sua mulher, do seu casamento. Você precisa encontrar Deus. Onde Deus estiver, abundará amor, perdão, paciência, mansidão, domínio próprio. Só nele, não tem em nós, tem em Deus. Ou você nasce de novo, ou não tem uma experiência assim para contar. Ou a gente nasce de novo, e digo isso muito respeitosamente a quem não conseguiu ir adiante. A Bíblia dá esse respaldo. Mas a Bíblia não dá respaldo para não perdoar. Para não perdoar, para não liberar compaixão, misericórdia, para não liberar amor. Você sabe disso. Pode seguir a vida, mas sem perdão não tem vida. Não estou dizendo para perdoar, continuar, mas esse é um caso para você pensar o que Deus faz, Deus faz. Aqui, ó, sem tabus para você. Vou ficar esperando a sua ligação agora, a sua mensagem, pedindo a revista Sem Tabus, que eu entrego para você com muito carinho, junto com o convite de a gente se encontrar aqui no nosso próximo encontro consultório de família. Tá aqui, não é? Sem Tabus para você. Um beijo, obrigada pelo carinho e até mais. Pense em tudo que ouviu hoje, que Deus te abençoe.